A questão ambiental ainda existe um gargalo bastante importante se tratando do mau descarte. Então, existem algumas empresas que iniciaram essa preocupação, alguns investimentos também para que exista uma logística reversa. No entanto, a gente percebe essa nova forma de conduzir uma produção, por exemplo, para grandes empresas que têm a possibilidade de investir maiores montantes. Vamos ouvir agora uma análise, saber o quanto que as empresas avançaram em responsabilidade social. Vamos ouvir isso com a professora de Economia Cristiane Mancini, das Faculdades Integradas Rio Branco. Você pesquisa isso a fundo. No que essas corporações avançaram em responsabilidade social? Bom, se tratando do cenário no Brasil em relação a essas corporações, ainda é bastante incipiente. Existe essa preocupação, existe esse pensamento, essa nova conduta. No entanto, ainda é bastante no início. Se percebe que se coloca como normas de conduta, de treinamento para os funcionários, para os altos níveis hierárquicos da empresa. No entanto, ainda se percebe um pouco de reticência em relação à aplicação dessas normas, porque elas são bastante diferenciadas, exige maior comprometimento e, inclusive, investimentos também dessas empresas. Quais são os pontos de atenção? Os pontos de atenção é auditoria e compliance, treinamento e capacitação dos funcionários e também toda a temática que envolve a competitividade de uma empresa. Cuidados, atenção com o meio ambiente também? Também. Isso é bastante importante e ele se encontra dentro da vertente de responsabilidade social. Inclusive, existe um tripé que se chama tripé de sustentabilidade e ele aborda essa questão social, ambiental e econômica também numa empresa. Na questão ambiental, qual o principal erro das empresas brasileiras? A questão ambiental ainda existe um gargalo bastante importante se tratando do mau descarte. Então, existem algumas empresas que iniciaram essa preocupação, alguns investimentos também para que exista uma logística reversa. No entanto, a gente percebe essa nova forma de conduzir uma produção, por exemplo, para grandes empresas que têm a possibilidade de investir maiores montantes. Mas para uma pequena empresa, isso acaba passando despercebido e também é uma forma de inferiorizar um pouco os custos. Isso seria uma limitação na fiscalização ou nas leis? Eu acredito que sim, acredito que ainda tem uma flexibilidade na regulamentação e nas normas, mas também não só isso. Sim, um pensamento do empresário brasileiro na importância com o próprio descarte e também em relação a uma responsabilidade em relação às gerações futuras. Capacitação. Capacitação é extremamente importante, mas no final das contas ela também acaba sendo bastante cortada e amenizada por conta de uma crise que ainda se perdura no Brasil, mas é de extrema importância porque a partir do momento que você capacita e você treina os funcionários, os colaboradores, independente dos níveis de que a gente esteja mencionando, ele passa a ter uma responsabilidade maior em relação àquela função, àquela empresa, em relação também a uma sociedade no geral, e não simplesmente somente criticar, mas sim ele ser o intermédio desse processo de mudança. E erros com relação à competitividade? Em relação à competitividade, também um problema se tratando do Brasil é que o empresário brasileiro ainda é muito tradicionalista e ele tem bastante medo de inovação. Então, o que acaba ocorrendo geralmente? Por não se conhecer um mercado, por exemplo, internacional, outras empresas, outros mercados e consumidores, ele acaba preferindo ficar no nacional, naquele mercado já conhecido, naquele consumidor e produtos conhecidos, e prefere não arriscar.
E também, se tratando de responsabilidade social, é bastante importante colocar que a implantação das normas da responsabilidade social, ela precisa ser voluntária por parte das empresas. Então, essa é uma parte que cabe à alta direção, por exemplo, ao autogerenciamento, ter essa tomada de decisão e começar a aplicar nas suas atividades, independente do segmento que a gente esteja falando. E isso também é um grande fator de competitividade, porque se mostrar mais preocupado com o meio ambiente, se preocupar mais com os seus colaboradores e com a sociedade que, por exemplo, aquela empresa se localiza, é extremamente importante. É um fator de competitividade atualmente. E o ambiente para as startups aqui no Brasil, elas enfrentam algumas resistências, na sua opinião? Elas enfrentam bastante e também, infelizmente, ainda não existe uma regulamentação propriamente dita. E também há uma preocupação muito grande quando se trata de propriedade intelectual, de sigilo de dados, porque ainda não há segurança em relação aos serviços de informação nesse sentido. Nós percebemos que, por exemplo, se tratando de um público jovem, empreendedor, isso é extremamente importante e também é bastante recorrente. No entanto, nós percebemos que o número de falências das startups é extremamente elevado por se deparar com essas adversidades ao longo do caminho. Bom, agora eu vou entrar num assunto delicado. Compliance. Como estamos? Muito se falou, se divulgou. Houve investigação, Operação Lava Jato. Houve uma reformulação? Esse assunto está sendo revisto pelas empresas brasileiras? Sim, ela está, mas ainda também de uma forma muito incipiente. Isso porque não adianta somente colocar nas normas de conduta de uma empresa, por exemplo, se a aplicação não é 100%. O que eu quero dizer com isso é no sentido de que muitas vezes existe uma área de auditoria, por exemplo, existe um escritório de advocacia que muitas vezes é responsável por um canal de denúncia anônima, por exemplo. No entanto, na hora da aplicação, da efetivação daquelas normas, isso acaba não acontecendo, porque muitas vezes foi um ato corruptivo de um dirigente, de um vice-presidente, de um presidente, então muitas vezes a empresa acaba preferindo maquiar um pouco aquela conduta. Então, efetivamente, ainda existe uma flexibilidade em relação a essas normas, infelizmente. O que a gente não observa, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo, e em alguns outros países europeus também. Por que essa situação das empresas brasileiras? Por que a gente está para trás em relação à compliance, comparado às empresas, às corporações de outros países? Eu acredito que, culturalmente, a parte empresarial brasileira ainda é muito flexível. Ela não tem o mesmo rigor e alto rigor se tratando desses outros países. E a gente observa isso numa série de outros aspectos. Então, seria, na verdade, até um resultado de outras formas também, que acabam sendo mais flexíveis, então, consequentemente, a parte de compliance acaba sendo flexibilizada também. A gente tem uma cultura da propina no mundo corporativo. A imprensa divulgou isso, Odebrecht, departamento de propina com os nomes lá de políticos que receberiam seu dinheiro, sua verba. Isso tudo mexeu com o sistema, aí com os bastidores de muitas empresas, mas queria saber com você, você é otimista depois de tudo isso que veio à tona? Eu sou otimista, mas infelizmente se tratando num horizonte de longo prazo. Então, se tratando de repente para gerações próximas ou algo nesse sentido, porque eu acredito que esse caminho ainda, além de ser árduo, ainda é bastante longo, porque envolve fatores culturais, envolvem também empresários que foram educados e capacitados em um outro tipo de regime, numa outra forma de conduta. Então, para transformar tudo isso leva um grande tempo, inclusive para aceitação. Inserção das mulheres e minorias nas empresas, como é que você está vendo isso? Eu acredito que existe uma melhora, mas se tratando também de empresas brasileiras, independente se elas são multinacionais ou trabalham única e exclusivamente para o mercado brasileiro, ainda existe uma certa
um certo impasse, eu diria. Isso porque ainda se perdura aquela questão de que em algum momento essa mulher ela vai gerar filhos, ela sente determinados problemas que aparentemente o homem é mais forte, é mais ágil, mais capacitado intelectualmente, embora as mulheres também tenham se capacitado educacionalmente falando. No entanto, ainda existe mais uma vez a tradição, embora se tratando de um país extremamente novo, mas isso permanece nas empresas no geral no Brasil. Cristiane, há um assunto meio velado, uma espécie de submundo no mundo corporativo que é muito masculino, mas a gente sabe que acontece, há uma verba, muitas vezes mascarada no balanço das empresas, mas que é dedicada a clientes, ao contato com clientes, entretenimento masculino para clientes, para se fechar um negócio. Isso exclui ainda mais as mulheres do meio corporativo, não? Sim, ainda mais, porque eu acredito que, como estudiosa e fazendo algumas análises, que as mulheres são menos permissivas a esse tipo de forma de conduzir o ambiente empresarial, ao contrário de alguns homens. É claro que a gente nunca pode generalizar, né? Existem algumas pessoas extremamente resistentes, no sentido de que eu não tolero esse tipo de conduta. No entanto, como o ambiente empresarial ainda é bastante masculinizado, existe realmente essa facilitação de promover essas ações. Mas eu também acho que a gente precisa enaltecer de que a mulher ela vem se destacando e, inclusive, existem inúmeras empresas de auditoria, tanto terceirizadas quanto áreas de compliance e de auditoria, sendo conduzidas por mulheres. Além da questão de gênero, questão de raça ou pessoas portadoras de necessidades especiais, como é que você está vendo isso? Eu acho que existe também uma pequena melhora. E não diria tão pequena nesse sentido. Eu acredito que a inserção de alguns gêneros ela está sendo mais respeitada e também mais promovida. Eu acredito bastante nisso e tenho percebido isso também. Cristiane Mancini, muito obrigada por mais esta oportunidade de entrevista aqui pra gente na Ducascope TV. Eu que agradeço. Luciene Miranda para a Ducascope TV.